Olá, estamos iniciando a série de entrevistas especiais com os senadores eleitos em outubro de 2010 para o mandato de 2011 até 2019. Eu vou entrevistar o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Senador, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória política, das origens da sua família. Perfeito. Nossa família vem de uma cidade chamada Pedro II, uma cidade serrana, lá do nosso estado, já tem uma tradição. A família tem mais de 100 anos de mandatos eletivos lá no nosso estado do Piauí. Seu avô foi prefeito? Foi prefeito da capital, vários tios. Meu pai foi deputado federal vários mandatos. Uma família. Quando eu entrei na política em 94, eu tinha meu pai e um tio eram federais, outro tio prefeito, outro tio deputado estadual. Então, uma família já bastante tradição política, que todos naquela época resolveram sair da vida pública e confiaram ainda nesse jovem com 24 anos para ser o representante daquela região como candidato a deputado federal. E qual era a linha política do seu avô e do seu pai? Olha, eles sempre vinham naquela época do antigo MDB, né? Mas ainda na época do Dr. Ulisses, cansei de ir com meu pai naquela época que o MDB cabia dentro de um Fusca. Pegar meu pai, poucas pessoas tinham coragem naquela época de fazer oposição. E a gente começou a ter uma atuação política, conhecer. Tivemos uma campanha belíssima naquela época que foi a Direta Já, que foi o garoto ainda vendia camisetas da Direta Já para angariar fundos para o movimento lá em Teresina. Então, uma época que a gente pôde ter um conhecimento político, uma experiência fantástica. Ainda na época que só se tinha 2 partidos políticos aqui no nosso país, saindo um pouco da época de autoritarismo. E o senhor terminou se casando também com uma pessoa que também tem tradição política. Até mais política do que eu, né? Iracema, é uma apaixonada agora. Iracema Portela. Exatamente, Iracema Portela, que é filha do ex-governador e senador Lucídio Portela. E agora, pela primeira vez, resolveu colocar o seu nome e é atualmente deputado federal pelo nosso estado. E quando o senhor ingressou na política, já foi no PP? Não, naquela época eu era membro do antigo PFL, né? Depois se transformou em DEM. E já há 2 legislaturas que nós resolvemos, por conta de muito dessa história, o Dr. Lucídio era do PP, uma grande maioria dos nossos prefeitos que vinham nos apoiando eram do PP, e nós resolvemos assumir. Estamos muito felizes num partido em que a gente tem feito muito pelo esse país, bandeiras belíssimas, principalmente no desenvolvimento do país, na defesa do agronegócio, da iniciativa privada. Se eu perguntasse ao senhor de que mais o senhor se orgulha nessa sua já longa trajetória política? Olha, eu venho de um estado muito carente, um estado ainda muito pobre, mas de um potencial muito rico, que é o nosso estado do Piauí. Eu acredito que seja a última fronteira agrícola do nosso estado, do nosso país, que possa ainda crescer, que é o nosso cerrado. Tem praticamente ainda 90% ainda para procurar explorar naquela época, lá no nosso cerrado, na produção de soja. Temos agora descobrindo reservas minerais, uma série de situações que nós temos que fazer pelo nosso estado. Então nós passamos esses últimos mandatos buscando trazer investimentos para criar infraestrutura para o nosso estado. Conseguimos, como relator lá, um projeto, então o senador Freitas Neto incluiu o nosso estado na Codevasp, que isso tem sido importante para o desenvolvimento do estado do Piauí. Então a gente tem marcado, por ser de um estado pequeno e ainda muito carente, mas com muito potencial, marcado o nosso desempenho na busca de recursos e investimentos para desenvolver o nosso estado do Piauí. Na pesquisa que eu fiz para me preparar para entrevistá-lo, eu percebi que o senhor tem alguns projetos interessantes. Por exemplo, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que proíbe a progressão de pena para aqueles criminosos de crime hediondo. É uma área que eu tenho me voltado bastante. Nós temos essa PEC que proíbe a progressão para crimes hediondos. O Congresso Nacional no passado já votou uma lei, depois o Supremo considerou inconstitucional, porque ele exige a progressão. Agora nós estamos com um outro projeto que diminui essa progressão, já que é uma causa pétrea de não permitir que a pena não haja progressão. Nós estamos diminuindo essa pena porque nós temos visto que 90% dos crimes, principalmente os crimes hediondos, são praticados de forma reincidente.
Então, todo dia a população acompanha pessoas que deveriam estar presas e foi com algum benefício da lei ou alguma saída que às vezes a lei permite, vem cometer crimes bárbaros e a população tem que estar livre desse tipo de pessoas. Então, é uma situação que nós estamos buscando. Outra área que nós estamos buscando agora, criar um cadastro único para que nós temos o material genético dessas pessoas para poder identificá-las, já que 90% desses crimes que são cometidos por pessoas que já cometeram o crime, residentes. Se você tiver um banco de dados genético das pessoas, nós vamos ter uma facilidade muito grande, como ocorre em diversos outros países, aqui no país, para buscar a solução de muitos crimes que estão, às vezes, não se solucionam. O senhor apresentou essa proposta aqui no Senado? Agora no Senado. Então é uma área que eu tenho me dedicado muito, porque nós temos que criar um sentimento que as pessoas, ao cometerem o seu crime, eles vão pagar por uma pena e penas severas, principalmente nesses casos de crimes hediondos. E o senhor também tem um projeto autorizando a dedução no imposto de renda de despesas com medicamentos controlados. Eu acho uma das coisas que pesa muito, principalmente nos idosos, mas tem muita gente jovem que tem medicamento controlado, mas os idosos estão sofrendo muito, penalizados com o custo dos remédios no país, né? Já que a gente não conseguiu desonerar, isso é uma proposta que a gente tem que discutir, desonerar um pouco a carga tributária desses medicamentos, mas pelo menos as pessoas têm a oportunidade de descontar uma despesa que, já que ela não recebe isso do Estado, esse benefício, pelo menos poder descontar no seu imposto de renda esses gastos que são altíssimos com medicamentos controlados. E a tipificação de crime para aqueles que falsearem o seu próprio perfil na internet com objetivos escusos? Isso é uma situação que a gente já buscou, um exemplo que houve na Califórnia. A Califórnia já está tipificando dessa forma os crimes, porque são situações novas, né? Hoje a internet e os crimes cibernéticos estão, a cada dia que passa, estão ocorrendo de uma forma mais abrangente. Então nós estamos tipificando as pessoas que se passam por outras, que causou algum dano a outra pessoa com esse ato. Então nós temos que tipificar isso como um crime que está lesando uma pessoa, e nós não temos hoje uma forma de punir essas pessoas, e com esse projeto nós vamos passar a ter. O senhor não teme que esse projeto seja considerado censura? Porque hoje qualquer coisa que se procure regular a internet... Eu sou um apaixonado por esses meios de comunicação, pela liberdade da internet, mas você não pode utilizar a internet para denigrir mais pessoas, por se passar por uma outra pessoa, uma falsidade ideológica, uma situação que pode ocorrer e tem ocorrido, basicamente. Então isso aí é mais para proteger mesmo o cidadão, para proteger as pessoas que utilizam de uma forma correta a internet. Senador, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo voltaremos. Nós estamos entrevistando o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Até já.